Olá pessoal, tudo bem? Essa é a primeira edição do UnoCast. Hoje a gente vai falar de um assunto que cada vez mais a gente vê sendo reproduzido na mídia, sendo caso de muita repercussão, tanto no meio do mundo dos famosos, quanto nas pessoas que não têm tanto acesso às informações, as pessoas mais informadas, e que ainda assim é um problema que deve ser tratado com certeza e que cada dia mais a gente vê a necessidade de tratar sobre isso, de lutar contra esse problema. E para a gente conversar um pouco sobre isso, a gente trouxe aqui 3 convidados, a doutora Thaís, a doutora Elaine e o Andrews. E eu gostaria, por favor, de que, se vocês puderem se apresentar, falarem um pouquinho sobre vocês, qual que é a profissionalização de vocês. Bom, eu sou a Thaís Peça, sou psicóloga e neuropsicóloga, atuo na área clínica desde 2017, então tenho algumas experiências com mulheres em situação de violência doméstica, né? Trabalho tanto com crianças, adolescentes, adultos, idosos. É isso. Boa noite, meu nome é Elaine, eu sou advogada, trabalho na área de família, civil e no combate à violência contra a mulher. Sou presidente da Comissão de Violência Doméstica e Crimes Sexuais da OAB e faço parte do projeto da OAB também chamado OAB por Elas, que é um projeto que a gente tem que atende as mulheres vítimas de violência dentro da DDM. É um trabalho voluntário que a gente faz todas as segundas-feiras. Olá a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Andrews Bradfish, sou policial civil, sou especialista em direito penal processual e em gestão pública também. Sou atuante na delegacia de Pirapozinho e também faço parte do grupo de operação especial, que é o GOI de Presidente Prudente. Então, faço parte tanto do atendimento como a atuação, né, em todos os tipos de ocorrências. Boa noite, meu nome é Matheus, sou estudante do curso de Direito do 2º termo. E é sobre isso mesmo, é sobre o tema de violência doméstica com ênfase em psicologia. E a gente queria saber um pouco da opinião de vocês sobre isso. Se quiserem, voluntariar. Tá. O tema violência doméstica é um tema muito complexo. Porque a gente, na minha vivência, quando a pessoa chega na delegacia, porque ela já sofreu muitas vezes. Seja uma mulher, uma mãe, um filho, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente é assexo, porque um homem também pode sofrer, né? Temos que pensar na diferenciação. A mulher, ela é muito mais vulnerável com tipos de violência, né? E na grande parte das ocorrências registradas em todos os municípios do nosso estado são de violência doméstica. Eu trago um dado de Pirapozinho, que é onde eu atuo, que 60% das ocorrências são de violência doméstica. Então, chega a ser absurdo, né? E a gente fica naquela, será que está aumentando a violência ou se agora as mulheres estão se posicionando e falando assim, basta, né? Eu tenho certeza que na vivência das senhoras, vocês já vivenciaram isso com pessoas, atendimentos, pessoas chegaram em vocês falando, não aguento mais a violência, mas talvez eu não sei, né? E é muito importante a gente estar conversando sobre isso para trazer as ferramentas, né? Na verdade, assim, eu, como trabalho na área de família, muitas vezes me procuram para o divórcio. E, assim, uma coisa que a gente percebe muito é que muitas mulheres sequer sabem que estão vivendo uma violência. Elas querem se divorciar porque elas estão desgastadas, principalmente a violência psicológica, né? Que é aquela violência do dia a dia, de todo dia, de toda hora, que acaba com a autoestima da mulher, que vulnerabiliza, que faz com que ela se sinta apagada diante do parceiro, né? E então, quando elas chegam para mim, muitas vezes eu estou sendo a primeira pessoa com quem ela está tendo contato para falar a respeito disso, que ela teve coragem de falar. Então, a gente precisa acolher essas mulheres e trazer para ela um olhar de entendimento, de empatia, né? E de sororidade. Então, é muito importante que a gente consiga explicar para as pessoas, explicar para as mulheres e até para os homens, porque nós temos uma sociedade extremamente patriarcal e machista, né, que normaliza muitos tipos de violência. Então, a gente precisa mostrar e explicar para todo mundo
exaustivamente, cansativamente o que é violência. Muitas pessoas não sabem que estão praticando e muitas pessoas não sabem que são vítimas. É porque muita gente acha que é só quando há agressão, né? Mas a agressão eu acho que é o último estágio. Essa mulher já passou muitas coisas, né? Até chegar na agressão. Então, começou com ela começou ouvindo, por exemplo, de que... você tá meio gordinha pra usar essa roupa. Aquela brincadeira de mau gosto. Deixa que eu faço, você não faz nada direito. E aí começa coisas um pouquinho mais graves, um empurrão, né? Uma chacota, algo assim. O abuso psicológico, né? Que vai minando a pessoa, a autoestima, né? Ela já não tem vontade de fazer muita coisa. E muitas vezes ela já não tem mais o contato que ela tinha com a família, com os amigos. Porque ele vai cortando Ele também. já foi ele cortando, né? E estágio, assim, né? Cortar, é deixar ela sozinha. E aí, o último estágio é a agressão. E aí é a hora que, parece que as coisas não estão bem, né? Agora eu fui agredida e estou passando por uma violência. Isso é uma violência. E às vezes você já tá há muito tempo e muitas vezes você até reconhece essa violência e você pode até conversar com alguém que te fale, né? Por conta do que você falou dessa sociedade patriarcal. Mas uma vez ou outra, né? Não é toda hora que ele faz isso. É só porque ele bebeu. Ele chegou estressado do trabalho, né? Você tem certeza que você vai largar os seus filhos? Lá na rua tá muito pior pra achar homem. É tudo igual, só muda de endereço. Então, isso dificulta, às vezes. A gente tem umas que até percebem o que estão passando, mas essa falta de informação, alguns comentários, você né? ouve da família da pessoa falando isso, né? Às vezes é a mãe dela, né? Que às vezes também vítima, passa por algo que já parecido. Passou, né? Que já sofreu algo, que já vivenciou, né? 30, 40 anos atrás, né, a gente tinha uma mentalidade que já foi postergada. A gente não tem como pensar nisso, né? Uma coisa que a gente tem que bater, né? A mulher, ela tem que ser independente. Ela não deve depender, né? Começa aí. Alguns casos que chegam lá são de mulheres de mais idade que falam que a vivência que ela está sofrendo na casa, na violência, ela viu a mãe dela sofrendo. O pai batia, o pai era alcoólatra, o pai colocava para fora. E para sair desse caminho, dessa visão, acaba se relacionando com uma pessoa que, na verdade, é o mesmo comportamento do pai. Então, ela revive o que a mãe viveu, porque ela queria sair de perto do pai. Como se fosse algo já enraizado, vamos Sim. dizer assim, né? Já é raiz ali da Alguns família. comportamentos ela já aceita como normal, como o exemplo. O homem sai, bebe, volta, e aí quando ele tá bêbado ele fala umas besteiras, mas aí ele dorme, ele trabalha, ele sustenta a casa, então ele só é ruim quando bebe. Ele bebe todo dia, mas é só quando ele bebe que ele é ruim. Porque do contrário, ele é atencioso, ele é amoroso, ele cuida É a hora dos que ele filhos. pede desculpa, Sim. e que aí vem aquela fase da lua de mel. Não, mas agora ele vai ser diferente. Ele falou que ele não vai mais beber, que ele não vai mais ser assim. Então tem um mimo. Um presente, Aham. uma coisa E aí diferente. não muda. As coisas, inclusive, pioram, né? Aí o soco vem mais forte, o xingamento vem mais agressivo ainda. E vive esse ciclo até que chega uma agressão. E a agressão que realmente pode levar à morte, que é os casos que a gente E eu acaba acho que vendo, tem né? aquela frase que eles usam bastante, que é assim... olha o que você me fez fazer. Pra né? despertar culpa, né? Na vítima em si. A pergunta principal é como que a gente detecta para evitar e quando que começa a violência? Esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta. Quando que começa a violência? Ela começa quando você conhece a pessoa, pelo comportamento dela, como ela trata os pais, como ela trata o cachorro na rua. Porque se a pessoa ela tem predisposição a ser violenta, ela não vai ser só violenta com você, ela vai ser violenta com o mundo dela, né? A gente tem um ditado antigo que falava, né? Que a gente tem que olhar com quem a pessoa anda para saber quem ela é, e isso faz parte, né? E a gente tem que bater em cima disso, né? Nós temos filhos, temos irmãs, a pessoa com quem a mulher... A gente está falando da mulher especificamente porque ela, comparada ao homem, não é que ela é menor, mas ela é fisicamente mais sensível. Ela é diferente. Então, quando foi criado um mecanismo de defesa na lei, né? Vocês estudam direito, vocês sabem. Existe o Código Penal e fala, o artigo 129 é a lesão corporal.
né? Mas por que teve que fazer, então, a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha tem que ver para aumentar o rigor, para a pessoa entender que se ela cometer uma violência contra a mulher, a penalidade vai ser aumentada. Ela necessita aumentar um mecanismo de defesa. E a lei, vocês sabem de onde vem a história, né? Sim. Que a Maria da Penha em si, ela teve 2 tentativas, né? Ela teve 2 tentativas. Ele deu um tiro enquanto ela estava dormindo. Tipo, essas foram as últimas. Ela começou antes. Ela sofreu violências antes. Verbais, ameaças. Ela sofreu uma coisa muito importante, né? A violência começa quando ele começa a falar pra você: eu não gosto da roupa que você veste, eu não gosto da comida que você faz, eu não gosto que você vai na casa da sua mãe, eu não gosto daquela amiga. Esses comportamentos de justamente delimitar... ciúmes meio velado, né? Sutil, né? Algo de leve, não, mas... ele tá cuidando. E ele disfarça, né? Tipo assim... É um poder disfarçado de cuidado. Ele disfarça como cuidado, né? Ai, você tá indo muito à casa dos seus pais, tem que desmamar, né? Porque agora é eu e você. Agora você é minha. Você é minha, eu que sou o seu marido. A sua família agora sou eu, né? A partir de agora, somos nós. Sua amiga, eu acho que ela é invejosa. Nossa, ela tá com ciúmes, ela quer... ela fala mal de você. Às vezes até mesmo entra a questão do trabalho. A mulher, ela é independente, mas ela já colocou esse cara num pedestal que ele fala assim: você acha mesmo que você precisa trabalhar? E se eu te pagar tanto, aí você não precisa fazer nada, você fica em casa de boa. Então é uma coisa sutil, bem manipuladora, assim, que vai tirando todos ao redor dela, até que ela fica sozinha, né? E fica muito mais vulnerável. Na verdade, o que a gente pode ver também em relação a isso é a violência patrimonial, que também não deixa de ser uma violência psicológica também, porque o que ele faz? Ele, mesmo que ela ganhe muito mais do que ele consegue colocar na cabeça dela que ela não consegue ser responsável pelo dinheiro, que ela é uma pessoa que gasta, que ela é uma pessoa fútil, que ela não sabe cuidar daquilo que é dela. E aí ele toma posse de tudo. Já passaram mulheres que ganhavam muito mais do que os homens, do que o homem. Largaram a vida para cuidar do cara. Não largaram, não. Elas continuavam trabalhando, mas jogavam todo o dinheiro nas mãos dele. E ficavam reféns financeiramente dele, precisando, porque é uma manipulação muito grande, né? Então, quando começa a violência começa com os pequenos atos, né? Como ele disse, e aí é identificar isso. Mas o problema está em identificar. Porque a partir do momento que isso for identificado, nós temos as proteções da mulher, né? Nós temos a medida protetiva, né? Que tem que fazer a denúncia, ou na delegacia da mulher, onde não tiver delegacia da mulher, nas delegacias, nas seccionais normais, né? Mas faz a denúncia e a partir daí são 48 horas para o juiz decidir se vai dar medida protetiva. Na maioria dos casos dá. Nós temos também os julgamentos hoje pela perspectiva de gênero, tá? Do CNJ, que a palavra da mulher, ela tem muito mais força. Então, porque é muito difícil você comprovar uma violência psicológica, uma violência até patrimonial. É muito complicado você fazer isso. Já entrando nesse assunto, que são vários estágios, são várias etapas que a mulher passa até ser agredida fisicamente, quanto tempo que a mulher demora para denunciar, para ela perceber que ela foi agredida? Matheus, ela demora... isso depende de cada mulher e da vivência dela, tá? E de como ela consegue assimilar tudo isso. A doutora Thaís falou, o Andrews também falou. É muito complicado, porque não existe um tempo certo para isso. Cada uma, ela vai se colocar. Por exemplo, aquela que vem de uma família disfuncional, né? E que ela... Já está acostumada. Já normalizou. Já normalizou toda essa violência. Ela vai demorar mais para sair, porque ela vai demorar para entender que ela sofre violência. Então, o momento que ela descobrir que ela sofre violência, ela vai procurar ajuda, né? Aí tem aquela também que é extremamente... A doutora Thaís pode falar melhor disso do que eu, que é aquela pessoa que o cara é o maravilhoso, ele é maravilhoso com todo mundo. Muitas vezes, Andrews, ele não vai ser a pessoa ruim, que bate no cachorro, que xinga o garçom. Ao contrário, né? ele vai ser o cara legalzão, maravilhoso, né? E vai trazer uma sensação para ela de que ela
Ela é errada. Ela que é inferior. ruim, né? Ela que é a ela é inferior, culpada porque mesmo. como pelas é que atitudes. ele pode ser tão bom com todo mundo e eu não consigo fazer com que ele seja bom pra mim, então a culpa é minha. Ela não merece. Verdade. Tipo, a pessoa começa a sentir como se ela não merecesse. Ela não Que merece, ele fosse bom com ela também, né? Aí começa a se E ele culpar. faz ela se sentir assim, né? E teve um caso agora recente que a gente teve um reconhecimento, que foi da moça que foi agredida no elevador, né? Que ela levou 61 socos. Certo. E você vê, tipo assim, todo aquele caso, né? Tipo, o rapaz agredindo ela no elevador, ela conseguindo ainda sair de socorro. Foi um crime, assim, não sei se vocês viram, mas a mídia Sim. tomou conta. Infelizmente dele. é mais um caso, né? É mais um caso. Na nossa região nós temos muitos registros, como eu já comentei, né? Aproveitando a fala da doutora, a média, né, de violências de 4 a 7, ou seja, o mínimo que a mulher... Né, tem mulheres mais esclarecidas que a primeira violência, ela se afasta, às vezes ela não registra a ocorrência, mas ela tá com o namorado ergueu a voz e fala, eu não quero mais ficar com você, e ela entende que não é para ela aquele relacionamento. Mas, como a doutora disse, uma família disfuncional, ela é acostumada a sair, e aí na cabeça dela ela incute que aquilo ali é o normal, né? A gente está vendo uma glamorização de perfis de pessoas. Então, a pessoa é influencer, a pessoa ela é, vou usar a palavra, ela é do estilo maloqueiro, então eu gosto desse estilo. Então, o cara falar que vai me trair, que vai me raspar a cabeça, para mim é legal, eu acho bonito. Então, ela está incutida nessa cultura que é normal o homem ser violento, possessivo, a objetificação, né? Quando o homem trata a mulher como objeto. Então, você é minha, eu vou fazer o que eu quiser com você. E, infelizmente, ela, na visão dela, é normal, porque a mãe dela, a avó dela, e assim vai. Neste caso do Igor Cabral, ele disse em entrevista que foi um surto claustrofóbico. Entendi. E... Tese de defesa. Tese de defesa. Tese de defesa. Teve um surto de Vocês viram o vídeo, né? É um assunto muito complicado a gente tentar analisar, né? Na área do direito a gente pode falar que ele não teve alteração. Você pega minutos antes do vídeo, eles estavam discutindo, mas aquilo ali não é desproporcional, né? O desproporcional é o que afeta. E não... acho... Desculpa Não, interromper, mas eu acho até importante a gente falar o que é a claustrofobia, né? Com certeza. Porque a claustrofobia, ela é um transtorno de ansiedade. Então, os sintomas vão ser de uma ansiedade. O que é uma ansiedade? Ela vai dar falta de ar, vai dar palpitação, vai dar angústia. Não vai dar raiva, né? E qual que é a reação? A reação é você fugir do lugar ou você evitar. Não espancar alguém. Então, assim, não tem explicação clínica não tem. nenhuma, a claustrofobia no meio disso tudo, né? Uma coisa que a gente precisa dizer também a respeito desse caso é como foi importante o furar o ditado de em briga de marido e mulher não se mete colher, né? Porque foi exatamente metendo a colher que daí o porteiro, os vizinhos, todos foram, se uniram, seguraram ele, chamaram a polícia. Então, assim, a gente precisa também agir é responsabilidade de toda a sociedade agir em defesa das mulheres, tá? E a gente não pode se abster de fazer isso quando a gente puder e quando, óbvio, que a vida da gente não esteja em perigo também, né? Mas toda vez que a gente puder fazer isso, a gente tem que fazer e acabar com essa coisa de que, eles se entendem depois. Às vezes não vai dar tempo da mulher se entender depois com o marido porque ela vai estar morta. Com certeza. Às vezes não consigo ir lá, entrar no meio da briga, não sei se ele está armado, mas eu posso pegar meu telefone e ligar. Todo mundo tem celular, todo mundo tem voz, pode gritar. Porque às vezes a pessoa, o agressor, vendo que existe uma resistência, que tem pessoas próximas, ele vai evitar, ele vai fugir, ele não vai ficar com medo de ser linchado, talvez. Então, o mais importante é que a gente não é aceitável esse comportamento. É inaceitável, a gente tem que pensar isso. A gente vê uma violência dentro da faculdade, vê um cara discutindo com uma mulher, a gente não sabe se eles têm um relacionamento, se são amigos. É inaceitável a discussão, né? É inaceitável. Esse tipo de comportamento bárbaro começa com pequenas coisas. Um casal de namorado estavam discutindo, o rapaz pega no braço da mulher para ela não sair de perto. E ela fala não. Não é não. O poder da palavra não. O não depende de explicação. A pessoa falou não, acabou. Não é não por quê? Por que não? Não existe isso.
Isso tem que ser batido dentro dessa palavra. O mecanismo de defesa é esse. Se a pessoa não quer estar perto, não quer falar, não deixe, né? A gente, às vezes, vê situações que a gente acaba evitando. Tá tendo uma briga ali, eu vou virar as costas e vou sair. A gente não quer se envolver. E a verdade é essa. As pessoas, né, elas não querem se envolver com o problema das outras. Mas e se fosse um parente seu? E se fosse a sua mãe ou a sua irmã ali? Se fosse a sua filha? Existem maneiras de denunciar sem a pessoa aparecer. Ela pode ligar 190, ela liga 190, olha, tá tendo uma briga aqui, o homem tá aqui na rua gritando com a mulher. Ele só precisa falar o endereço. Sim. Ele não precisa fazer mais nada. E ele já fez muito. Ele já fez muito em denunciar. E como um familiar ou amigo pode identificar um sinal de alerta sobre isso? E para poder denunciar, tem alguma coisa que... Porque muitas vezes as mulheres que sofrem, para ela poder tentar defender o parceiro também, porque a gente tem essa parte, né? Às vezes a mulher, ela fala assim, tá tão na cabeça dela que, não, ele tá certo, o problema sou eu, que ela começa a fazer a famosa maquiagem, né? Ela tampa os sinais pra família não reconhecer. Vou te contar uma ocorrência de ontem, então. Vamos lá, doutor. Estava na delegacia, ligaram, olha, gritaria aqui, o homem tá batendo na mulher na casa. Ela falou que vai denunciar ele porque tem droga dentro da casa. E ele falou que ia bater nela. Tá aqui gritando. A gente desceu com a viatura, chegamos na porta da casa, gritaria, querendo quebrar tudo. Invadimos a casa, ele estava sentado e ela estava esbravejando. Então, naquele caso, a gente viu, na verdade, ela sendo agressiva, não o contrário, como foi denunciado. Paramos, achamos droga espalhada na casa e ela com algumas marcas no corpo. E os vizinhos falando que ele estava ameaçando ela. A gente fez a prisão dos dois, vamos para a delegacia, vamos fazer o IML dela. Fala, olha, a denúncia que chegou que você estava sendo violentada, que tá gritando, que você falou isso, essa. Ela falou assim, olha, ele não encosta a mão em mim. Ele nem gritou comigo. Eu falei, mas eu estava na porta. Eu ouvi antes de entrar, porque ela deixou o portão aberto. Nós entramos, a gente pegou eles na sala. Uhum. E ela falou, não, eu não vou fazer nada contra ele. Então... acabou sendo preso o casal por tráfico de drogas, mas ela estava sofrendo a violência e preferiu falar que não, mesmo a gente tendo ouvido. Mesmo assim, nós fizemos o nosso papel, porque é independente dela falar que é verdade ou não é verdade, se tem uma pessoa que denunciou, que tem testemunha, eu sou a testemunha que ela estava sendo e a gente vai tocar o jeito que tem que ser tocado essa ocorrência. Mas como pode, gente, tipo, a pessoa fazer essa maquiagem, né? Não estava acontecendo. Pra não prejudicar o agressor em si, né? Uhum. Porque ela tem medo de prejudicar ele ali de alguma forma. Por conta desse sentimento de culpa, né? Que é criado nela, né? Geralmente nessas mulheres. De que, ó, eu só tô estressada assim por causa de você. Eu trabalho tanto, eu faço tanto e você me deixa assim. Se você não tivesse feito isso ou não tivesse feito dessa forma, nada disso teria acontecido. Então essa mulher... vai saber quantos anos ela já viveu ouvindo isso, né? As coisas que ela já teve que abrir mão até chegar nesse ponto. Então, ela às vezes se sente responsável mesmo, de que é culpa minha, eu vou ainda acabar com a vida dele, né? Às vezes, se tem filho, nossa, meus filhos vão ficar sem pai por minha culpa, por causa de uma denúncia minha. Mas às vezes nem era algo tão assim, não. Isso acontecia esporadicamente, é só às vezes, como a gente já falou, é só quando bebe, é só às vezes que ele tá mais estressado, tava estressado no trabalho. Não, então não é bem assim, não vou fazer mal pra ele. Então, tem essas situações. Então, fala assim... que por mais essas situações eu ainda eu ainda não entendo. Eu sou uma das pessoas que ainda não entendo, né? Porque eu falo, poxa, ela tá sofrendo essa agressão, ela tá ali, por que ela não, né, às vezes não fala? É porque existe um ciclo de violência, né? E até ela chegar a se dar conta disso, é muito difícil para ela, porque tem muita coisa desmoronando, né, doutora Thaís? Tem uma vida inteira dela desmoronando, né? Ela tá ali na casa, ela tem o marido, ela tem os filhos, às vezes depende economicamente dele. Então, assim, depende emocionalmente dele. Ela acha que ela precisa dele para viver. E até isso acabar, é como se fosse um vício. Como se fosse um vício no álcool, como se fosse um vício numa droga. Então, tem o ciclo. Tem o ciclo e esse ciclo, uma hora, ele vai se encerrar para ela.
É por isso que eu falo para você, não tem como a gente prever quando que vai ser isso. Qual o momento desse ciclo, desse é um encerramento. ciclo de violência, né? É um ciclo que é um círculo, né? Começa com ameaça, começa com controle, aí depois ele começa com ofensa, aí ele começa a ficar pior. Aí ele começa a colocar condições e vai estreitando até chegar no momento que explode. Que a gente fala de violência física, mas não é só essa. A violência patrimonial mesmo. A mulher trabalha, ela tem condição e não tem comida em casa. Aí, dou um exemplo clássico, que é o marido que trabalha fora, né? Uma das profissões é o caminhoneiro. Então, ele viaja, fica 30 dias. E a mulher fica em casa porque não tem... Às vezes, até por questão social, não tem onde deixar a criança para ir trabalhar. Então, não tem creche, então fica com a criança. Às vezes, ela tem um familiar idoso, tem que cuidar. E a responsabilidade cai sobre a mulher, né? A gente sabe que, nesse contexto patriarcal que nós vivemos, toda a responsabilidade da casa é da mulher. A mulher tem que cuidar da casa, ela tem que cozinhar, a mulher tem que cuidar dos familiares doentes, né? É a mãe do marido, mas ela que cuida. O marido tem que trabalhar, né? Na cabeça dele, a função dele é só trazer o dinheiro. E nesse caso específico que eu estou comentando, ele viaja. Então, ele fica 40 dias fora e a mulher liga, acabou o gás. Ela fala, como que acabou o gás? Como é que você está fazendo comida para fora? Então, é um comentário idiota. E a mulher fala, poxa, mas o que eu fiz? Acabou o gás. Tem 5 pessoas dentro da minha casa. Eu tenho que cozinhar todo dia. E aí começa a chantagem. Não, eu vou mandar só... Em vez de mandar R$50 pra você comprar o gás, R$100 pra você comprar, vou te mandar metade. Aí você se vira. Sei lá, faz alguma coisa aí. Faz um bico. Faz alguma... Então, é muitas coisas, né? Que afetam a mulher. É muitas situações. Por isso que a gente tem que bater sempre nessa palavra, independência. A mulher tem que ser independente. Ela tem que estar preparada para um relacionamento para não depender, mas para dividir. Dividir coisas boas no relacionamento. Porque bem sabemos que o casamento é complicado, né? É pesado. O casamento é uma divisão de tarefas, de compromissos, de sonhos, né? E às vezes você acaba jogando para mulher. A mulher fica com um cargo maior. Tem diferença no impacto pessoal, dependendo do tipo da violência? Por exemplo, violência física, sexual, psicológica, patrimonial, que você falou. Analisando como? A pessoa ou quando chega a ocorrência? Porque na minha visão como policial, os crimes sexuais são inaceitáveis, né? Isso aí, a gente falando de violência doméstica, a gente não fala só de marido e mulher. Não, né? não. A gente... Muita gente envolvida. Um caso que, até hoje, que me incomoda, que é o pai que estuprou a filha. A filha, 14 anos, 15 anos, e ele estuprou. Ele acordou um dia cedo, a mãe foi trabalhar, ele entrou no quarto dela e pulou nela. E ela gritou, conseguiu desvencilhar e ligou para todo mundo que tinha que ligar. Fizemos a prisão em flagrante desse cara. E ele falou que ele estava brincando. Os impactos são muitos, né? A gente tem o impacto financeiro, a gente tem o impacto social, que é o impacto na saúde, é o impacto econômico, que eu digo da mulher que vai ter que se ausentar do serviço. Então, tudo causa, toda violência contra a mulher causa um impacto para toda a sociedade, né? Além do impacto para ela mesma, que ela vai estar extremamente frágil, vulnerável, mas o impacto que se traz para a sociedade é muito grande. O impacto psicológico, da rede de saúde mental, né? Não só da saúde fisiológica, mas da saúde mental. Então, assim, é um impacto de grande relevância para toda a sociedade. Por isso que isso tem que ser abraçado por toda a sociedade, porque o INSS, né? Então, agora, o STF decidiu recentemente que nos casos de violência doméstica, os juízes estaduais, porque na verdade é uma competência, o LOAS e o INSS é uma competência da Justiça Federal, eles podem determinar que seja dado o LOAS para as mulheres vítimas que estejam em status de vulnerabilidade, né? Ou seja, sem nenhuma renda, sem nada. E isso... Nossa, fugiu agora. Normal. A rede de apoio é muito importante, né? Quando a gente fala de violência doméstica, como a doutora disse,
ela afeta a ela e a sociedade. E ela tem vários pontos. Então, exemplo, uma mulher que tem uma criança, ela tem um filho na creche ou na escola. Então, vai afetar a criança e o rendimento dela dentro da sala de aula. E isso afeta outras pessoas que convivem com essa criança. Na assistência social, ela pode, né, e deve ser amparada. Ela necessita ser amparada. Porque muitas das vezes, o que faz a mulher não sair de um relacionamento abusivo é a violência patrimonial. Se ela largar, ela não tem casa, ela não consegue pagar aluguel. Ela trabalha, mas ela não consegue pagar o aluguel e pagar a escola. Ela não consegue sustentar a criança. Ela sabe que se ela sair de casa, o rapaz, o marido, não vai pagar a pensão. O que eu estava falando era dos impactos, né? E daí eu falei do LOAS, e realmente é o impacto no INSS, que depois o INSS pode até cobrar também do abusador, do agressor. Mas o que a gente precisa mesmo é tentar, o tempo inteiro, demonstrar como a gente precisa lutar contra a violência. Quais são os direitos dessas vítimas? Porque grande parte da população não entende, não sabe dos seus direitos. Olha, o primeiro direito que essa mulher precisa entender que ela tem é a medida protetiva, que ou vai afastar o agressor do lar, ou vai impedir que ele chegue perto dela, de familiares, tentando preservá-la. Essa é a primeira coisa que ela tem. Ela tem também alguns benefícios, como o aluguel social. Nós temos também a Casa-Abrigo, que abriga mulheres que estão em vulnerabilidade e, assim, correndo sério risco de feminicídio. Tá? Nós temos vários programas sociais que aqui em Prudente nós temos o Amor e a Resposta, tá? Que também atende essas mulheres, que dá esse suporte emocional, esse suporte não só psicológico, né? Ele dá também as diretrizes, né? Então nós temos a DDM. Assim, a gente tem várias opções. Temos o LOAS, como foi falado agora, e se a mulher trabalha, ela tem direito também ao afastamento do serviço por 15 dias e depois o restante pelo INSS. Então, assim, eu sei que a caminhada está devagar e que a gente tem muito ainda que percorrer, mas a gente já está conseguindo mostrar para essas mulheres que elas podem sair dessa situação, que elas podem buscar apoio, porque elas vão ter com quem contar. Elas não estão sozinhas. Pessoal, uma dúvida que acabou me passando batida aqui, eu acho que vai ser mais direcionado para a doutora Thaís, mas a gente falou bastante aí da omissão na denúncia, ou às vezes de um caso que a pessoa chega a denunciar, mas a sociedade não dá tanto ouvido, ou alguma autoridade não dá tanto ouvido, e às vezes acaba sobrando para a gente que está perto dessa pessoa, para a gente que é alguém que está mais próximo da vida dela, saber reconhecer isso. Então, eu queria que vocês mostrassem um pouquinho do cotidiano do trabalho de vocês, a importância da escuta ativa. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas pelo menos, eu acredito que seja algo muito importante nessa questão da gente saber ouvir a pessoa, da gente reconhecer os sinais que às vezes são um pouco escondidos, que a pessoa não quer demonstrar tanto por medo, ou porque, igual o Andrews disse, igual a Thaís disse, ela põe a pessoa que está agredindo ela, a pessoa que está fazendo algo contra ela num pedestal e acaba endeusando essa pessoa. Então, às vezes fica muito omisso. Eu queria saber de vocês um pouquinho, o que vocês podem falar pra gente. Uhum. Bom, os sinais, né, que essa pessoa pode dar. Porque a gente tem que pensar, ela primeiramente, ela vai estar sem uma rede de apoio. Então, se você já vê que é uma pessoa que está distante da família, às vezes, é sua filha, ela está distante, minha filha começou a namorar, está distante, não está mais saindo com as amigas, né? Ou as amigas mesmo, nossa, parece que ela não sai mais com ninguém, que não é só com a gente, né? Não sai mais com ninguém, só tá com o namorado, só com o namorado, né? Essa questão de você estar abandonando o serviço, o trabalho. Então, você notar essa questão do isolamento, se ela está se distanciando, acho que é um sinal, né? Os sinais físicos também, né? Que podem entregar uma agressão. Ai, o que aconteceu? Ai, caí da escada. Ai, isso. Toda hora um roxo, toda hora uma justificativa. Poxa, tá estranho. E aí você já vai ver que tem outras coisas. Às vezes já é uma pessoa que
como eu falei, esses primeiros sinais, não tá mais em contato com muita gente, a vida é só um namorado. Então, ficar atento a esses sinais, né? Tenta saber como que tá o relacionamento, como que ela fala sobre esse cara, né? Nossa, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Não, amiga, mas é que... ele fala que é porque a gente tem que estar junto. Porque ele quer ficar comigo o tempo inteiro. Você vê, olha como ele gosta de mim. Então, se você ouvir dessa forma, né? Ficar atento a essas falas... claro que com empatia, né? Eu falo assim que a empatia é você se colocar no lugar do outro, mas não necessariamente você concordar com tudo o que essa pessoa está falando. Então, você tenta se colocar no lugar, tenta entender, mas algumas coisas você... porque assim, é uma escuta sem julgamento, né? Não é você tem que fazer isso. Mas você tá precisando de ajuda? Mas você acha que tá legal mesmo pra você? Eu tô um pouquinho preocupada. Se você precisar, eu tô aqui. Você não tá sozinha, né? Vamos tentar sair, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu falo assim que é ajudar essa pessoa. Se você vê sinais de violência doméstica, uma pessoa que tá num relacionamento desse, você tem que ajudar, né? Ajudar ela a reconhecer, perceber que talvez ela vai estar sozinha, você vai ser a única pessoa, porque ela só tem voz pro agressor, ela só tem ouvidos pro agressor. Sim. Então, tudo que ele fala é verdade absoluta. Então, você vai ter que tentar ser para ela o que esse agressor é. Não de uma forma negativa, mas aquele que mostra um outro ponto de vista, mostra uma realidade, que se importa, sabe? Que vai entrando na vida dela, mas de uma forma saudável, para você conseguir mostrar um outro ponto de vista, pontuar algumas coisas que não estão indo bem. E sem julgar, né, doutora? Sem julgar. Sem julgar. Como eu falei, a empatia, né? Você ouvir o que ela tem para dizer, tentar compreender, mas ajudar. É a parte mais importante, né? Uhum. E é a mais difícil. Acolher. O apoio é o mais difícil. Às vezes ela não tem família, às vezes os amigos, eles querem, mas eles não querem se envolver, né? Então, a doutora disse, é fundamental observar os pontos. Hoje, para denunciar uma violência, você pode fazer através da delegacia eletrônica. Você pode fazer uma denúncia anônima. Você não precisa ligar 190, dar o seu nome, você pode fazer uma denúncia para ser apurada a violência, né? E a violência, ela está sutilmente ligada a vários pontos, como as doutoras já disseram, né? Não é só o fisicamente. Às vezes a mulher ela tem medo de falar do namorado. Até, não, ele é assim. Esses comportamentos. Mas ela tem que entender, a mulher que está sendo vítima, ela tem que entender que a única pessoa que pode tirar ela dessa situação é ela mesma. Uma coisa também que a gente percebe muito é na pessoa que é expansiva, né? Que está no meio e é aquela pessoa expansiva, aquela pessoa que brinca, e de repente ela se torna aquela pessoa quase que com uma fobia social. Ela morre, né? Não é, Thaís? Ela perde o brilho, né? Ela vai ficar sempre do lado dele, ela não vai conversar com os amigos, ela não vai festejar, ela vai se fechar, ela vai ficar amuada. Então, isso são sinais. Se você está no meio, né? Se você conhece a pessoa, talvez você não seja um amigo íntimo da pessoa, mas se você está próximo ali, você vai reconhecer esses sinais, porque a pessoa vai se fechar e vai ficar ali. Ela vai ser uma pessoa mais tensa, né? O humor dela vai ser muito dependente do humor dele, né? Então você vai ver, às vezes, a dinâmica do casal, num momento que às vezes eles topam estar com outras pessoas, né? Você vai ver a dinâmica. Às vezes é uma pessoa que antes conversava, que se soltava, hoje ela fica mais tensa. Tudo ela olha pra ele, pra ver se ele tá aprovando ou não. Então são até características físicas, assim, que você pode notar, né? Você fala, poxa, essa pessoa conversava tanto, agora ela não troca mais ideia com a gente, não conversa mais, gostava de conversar, brincava, agora ela tá tão quietinha, né? E acaba sendo notável determinados comportamentos, né? A gente acaba vendo que tem bastante um padrão nesses casos. Não sei se vocês conhecem, um caso já um pouco mais antigo, não é tão recente assim, igual esse do Igor, que é o dos 61 socos, de uma ex-modelo, Jéssica Arones. Acaba, engraçado não é o termo certo para se dizer, mas coincide muito bem com o que todos vocês falaram. A Jéssica, no momento que ela teve, assim, um momento de reação que alguém teve para conseguir falar com ela, para perceber o que estava acontecendo, foi o cabeleireiro dela quem conseguiu identificar.
Era uma pessoa que era muito acomodada à família, que era muito próximo da família, só que o marido dela, como a doutora disse, como o doutor Andeus disse, o violentador, a pessoa que estava ali, o marido dela, ele acabou afastando todo mundo. Então, mesmo que ela era muito chegada na família dela, ele acabou cortando, falando, olha, sua família, você já não é mais menina, sabe? A juventude acabou, a adolescência acabou, nossa vida agora a gente é casado, é uma vida mais a dois. Então, a gente acaba percebendo, é algo que tem um padrão. Sim. Realmente funciona muito padronizado e O é agressor importante precisa a gente saber tirar a conhecer. mulher de qualquer segurança, de qualquer esfera. Porque ele objetificou ela. Uhum. Ela se tornou dele. Então, é dele. Ela só E vai ele fazer o vai que fazer ele de quer. forma sutil isso, Sim, né? Ele vai começar de forma sutil. E é muito fácil, né, verificar quando a pessoa é manipuladora que ela vai fazer isso. Ele vai ser bom para todo mundo. E ela vai ficar, né, com esse pensamento. Será que eu, então, não mereço? Né? Então, esse relacionamento tá fadado a... Inclusive, em um dos depoimentos dela, tem bastante material sobre isso no YouTube, uns depoimentos dela, ela fala justamente isso. Ele botava tanta coisa na cabeça dela que, assim, quando ela tava ali no auge pensando sobre essas coisas que ela chegava a fugir para casa, ela pensava, nossa, ele é tão perfeito, será que eu sou boa o suficiente para ele? Ela, igual o exemplo que vocês deram, ela falava, nossa, se você der um pedaço de madeira na mão dele, vai voltar com um barco feito, uma casa de praia feita. Era uma pessoa que era muito idealizada. E ele se mostra assim de início, né? Sim. Ele realmente se mostra assim pra ela. Então, quando ela tenta sair, essas lembranças boas vêm de... Nossa, mas ele é tão bom, então a culpa é minha mesmo. Porque eu que não tô conseguindo ser bom o suficiente pra ele. Porque, nossa, olha como ele era, tudo que a gente fazia. Ele é bom com Ou ela o veio de um outro. relacionamento pior do que esse. Ela pensa, eu já tava namorando outro rapaz que era pior, esse aqui é ruim, mas comparado ao outro é também bom. tem isso. Então ela pensa, é melhor eu estar com esse do que eu estar sozinha ou então estar Correndo com o pior. risco de encontrar um pior. Porque às vezes até o que algumas pessoas da família mesmo falam, Sim. né? Tipo assim, você vai largar desse, isso acontece só às vezes, você vai arrumar outro pior. Sim. A vida, o mundo tá assim, homem só muda de endereço, é todo igual. Esse é melhorzinho do que o outro que você É, falava. esse é só às vezes, releva. E a gente vê também agora, Dr. Andrews, a gente vê também que alguns policiais, quando a mulher denuncia, ela às vezes fala que vai pedir uma pizza, que também tem esse método, né? Sim, Os policiais de hoje em dia já estão treinados já, né? Já. Pedir uma pizza, eu vou ligar na farmácia, pedir um dipirona. E o senhor que já tem essa experiência na delegacia, às vezes ocorre essas ocorrências delas ligarem Sim, assim? ocorre. Nós vemos mais no 190, na Polícia Militar, né? Elas ligam, né, simulando um pedido, e a pessoa que está ali, ela tem que ter essa empatia e ela tem que se pôr no lugar, na verdade, da vítima, porque ela não pode falar. Então, é o tato. Hoje, graças a Deus, os profissionais já estão instruídos, né? Inclusive, falando do Estado de São Paulo, a gente tem alguns projetos, né? Alguns planos que a mulher pode manifestar em qualquer ambiente que ela estiver, que ela está sofrendo uma violência através de sinais. Ela pode fazer o sinal, Muito importante né? ressaltar Num isso. restaurante, numa balada, independente do lugar, tá? Às vezes o preconceito fala, mas a mulher tá na balada, tá bebendo, 4 horas da manhã, e aí ela tá sofrendo violência doméstica, então ela não merece ser, então, cuidado, porque ela está num ambiente, o preconceito é muito grande, mas nós temos que mudar essa mentalidade. Até porque muitas vezes ela está na balada, mas ela está sob o domínio dele. Né? Ela está sob o total domínio dele. Ele quer mostrar para ela que ele é bom, ele vai levá-la para sair, ele vai levá-la num restaurante. Caríssimo. por Ele exemplo. vai fazer muitas coisas para mostrar para ela o quanto ele é bom. Mas ela não saiu do poder dele. Né? Ela continua ali, sob o poder dele. E raramente eles levam, né? Então, quando levam, é uma oportunidade que ela tem ali, O né? protocolo não se cala é justamente esse, né? Isso aí está fixado nos comércios, dentro do banheiro, né? Os donos de estabelecimentos comerciais têm que treinar os funcionários para eles visualizarem isso. E qualquer sinal de violência, né? Um comportamento mais agressivo, o garçom, qualquer colaborador, ele tem ali aquele olhar para ver se está em uma briga ou não. A gente sabe, gente, quando está acontecendo uma violência, quando uma pessoa está maltratando a outra. Não tem como a gente falar, mas parece... Não, a gente sabe. Essa desculpa não se tem.
Então, o protocolo não Cicali do governo federal, é do governo estadual, né? Existe também o governo federal, fez também um projeto parecido, mas vamos falar do estado de São Paulo. A pessoa chega num banheiro, ela chega em qualquer lugar, na rede hoteleira, ela pode fazer o sinal, ela pode falar. Nós temos também a marca do batom, que esse é do governo federal. O não Cicali seria só o gesto com a mão fechada. Então, a mulher, ela está ali... Qualquer pessoa do comércio que vê esse sinal, ele liga 190, ele não precisa ir lá e debater. Às vezes, o cara pode estar armado, né? A gente vê cada situação absurda, né? As pessoas morrendo no trânsito por discussões banais, né? Numa briga dessa, com certeza, se o cara na mentalidade, eu não tenho nada mais a perder, ele vai acabar matando ela e ferindo outras pessoas também. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Não pode deixar só a briga de casal, só o casal resolve. Andros, ressalta pra gente deixar bem ressaltado depois, todos os meios de comunicação que a gente pode denunciar, ou a mulher também pode. Tá certo. Importante. Através do 190, situação ocorrendo no momento, Polícia Militar, ela vai chegar no local. A violência já aconteceu, então, através do 181 ou do Disque 180, que é o Disque Mulher. O Disque 100 também é usado no Brasil para fazer denúncias contra a violência doméstica. Você também pode estar entrando na internet através do Web Denúncio, tá? Do site da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ou também na plataforma federal para fazer a denúncia. Essas denúncias são anônimas. E elas vêm de cima para baixo. Então, não dá para saber quem fez a denúncia. Então, às vezes, você tem um parente, um primo, ou mesmo dentro da tua casa, você está vendo uma pessoa maltratar a outra ali dentro da sua casa, você não tem condição, você tem medo, às vezes é sua mãe que está sendo maltratada, você faz a denúncia, ela é anônima, ninguém vai saber que foi você. Sim. E que conselho vocês dão para as pessoas que querem denunciar, mas têm medo da reação do cônjuge, tem medo da reação do parceiro que está do lado? Isso é uma pergunta muito complexa, porque a mulher ela precisa ter uma base, ela tem que denunciar, e no momento que ela faz a ruptura da violência, vai acontecer muitas coisas, né, doutora? Sim. Vai virar a cabeça para cima. Ela tem que estar preparada, né? Então, o apoio familiar é muito importante, mas se ela não tem? Então, o conselho que eu dou para a pessoa que está em violência doméstica é que ela tem que romper, que apesar de ser árduo, ser difícil esse rompimento, né? A pessoa denunciar, de fazer a denúncia, de tocar para frente, de ir na delegacia, ou até mesmo no momento da violência ligar 190 e, no caso, a pessoa ser presa em flagrante, né? Ela tem que tomar essa coragem porque é pro bem dela, né? Infelizmente, vemos vários registros de violência doméstica, vários flagrantes, que depois a pessoa desiste. A pessoa vai 7, 8 vezes na delegacia, pede a medida protetiva, sai a medida, ele vai preso, e na primeira semana dele preso, ela vai visitar ele. Mas a gente não pode julgar. Por quê? Porque ela está naquele processo ainda. Ela acredita que ele vai mudar. Né? Mas, estatisticamente falando... E tem que levar em conta também, né, a autoestima dessas mulheres como estão. Que eu não sei até se foi esse caso da Jéssica, que eu ouvi falando que, assim... falaram isso pra ela, né, que é pro seu bem. Denuncia ele, é pro seu bem. Mas isso ela não importava, porque ia fazer mal pra ele. Aí viraram pra ela e falaram assim: você se importa com ele? Ela, eu me importo. Então faça algo, porque senão ele vai acabar com a vida dele. Ele vai fazer algo com você e vai acabar com a vida dele. Foi nesse caso. Foi nesse momento que ela falou, então tá. Deu start nela. Que deu start nela, porque assim não era mais por ela. Era porque ele ia acabar com a vida dele se ela não tomasse uma providência. Ela estava conversando não tinha com os autoestima. advogados dela, né? E um deles virou para ela e falou: você realmente se importa com ele? Ah, eu me importo. Então é melhor você se afastar dele, porque senão ele vai te matar e isso vai acabar pesando pra cima dele. É exatamente esse caso. E é uma das partes, assim, que a gente vê, tirando toda a parte da tortura que teve, dele fazer ela se submeter a situações, assim, humilhantes. Essa, com certeza, é uma das partes que mais impacta quem tá ouvindo ela dando depoimento, ela mostrando. Porque aquilo que ela faz é um depoimento, né? É um ensaio. Chega a ser algo, assim, bonito de ver, porque ela mostra de diversas maneiras. Ela não só fala, ela mostra de outros... Ela usa elementos ali do teatro que ela tá falando. Ela usa a roupa dela para falar sobre isso, gestos no palco. É realmente algo bastante interessante. Assim, mesmo
a gente vê muito, não vou falar do caso dela em específico, mas o que a gente vê muito também, né, é a sociedade descredibilizar a mulher, né, e mesmo a justiça, olha, falta de prova e tudo mais, mas é importante que mesmo assim a mulher não se cale, né, que ela denuncie não só para a polícia, para o judiciário, que ela faça denúncia pública também, porque muitas mulheres vão se espelhar nela. Muitas mulheres não conhecem quem é Jéssica, mas conhece eu, Elaine, conhece a Thaís, conhece você. Então, o nosso exemplo vai trazer para que essas mulheres entendam que, olha, a Elaine conseguiu, eu posso conseguir também. Né? Então, é isso. Esse trabalho dela é muito bacana, porque ela tem milhões de pessoas, né? Mas a pessoa que não tem milhões de pessoas, ela também pode chegar em alguém. Quando a gente vai, através da comissão da OAB, para fazer as palestras no CRAS, que a gente consegue ajudar uma única mulher que esteja em vulnerabilidade, que esteja passando pela violência, a gente já sabe que fez o trabalho, né? Que a gente despertou nessa mulher, ou não nela, para ela falar para a filha, para ela falar para a irmã, porque, infelizmente, nós estamos numa epidemia de violência contra a mulher, né? A gente tem visto mulheres sofrendo todos os tipos de violência todos os dias, e a gente precisa alertando essas mulheres para que elas consigam se livrar dessa situação. E até mesmo reconhecer, né? Porque como a gente falou, né? Começa de forma sutil. Então, não precisa esperar chegar na agressão. Que consiga reconhecer nesses ciúmes, assim... Nos primeiros comportamentos, Nos né? primeiros comportamentos, vivência, os ciúminhos, né? Já, que não é aquele ciúme saudável. Já é um negócio que tá te tirando da sua... já tá te distanciando das pessoas que você tem um vínculo, que você tem uma rede de apoio. Então, ficar atento já nesses primeiros sinais, né? Na invalidação, né? Do você não sabe fazer nada. Sim. Se eu largar você, ninguém vai te querer, né? Então, essas invalidações da mulher também faz com que aumente essa insegurança dela de fazer com que ela continue do lado do agressor. Gente, a gente já vai estar... acredito que a gente esteja perto de encerrar o nosso trabalho. Eu prestei atenção numa coisa que a doutora Elaine falou no começo. Se a doutora quiser conversar um pouco, a gente falar um pouco sobre o trabalho que você faz na OAB. Você disse que funciona todas as segundas-feiras? Nós temos um trabalho chamado OAB por Elas, tá? É um trabalho voluntário de advogadas daqui de Presidente Prudente. E nós estamos todas as segundas-feiras na OAB, na DDM. Uma advogada está sempre de plantão das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 até as 5 da tarde, dando suporte para as mulheres, né? Porque muitas vezes elas chegam na delegacia, mas elas não sabem o que fazer. Então, a gente pode... E assim, o bom do nosso trabalho é que a gente não faz a captação de cliente. Por exemplo, eu, Elaine, estou lá, eu não posso... constranger essa pessoa para que ela me procure profissionalmente, ao contrário. Então, eu vou encaminhá-la para a Defensoria Pública, eu vou encaminhá-la para que ela procure o advogado de confiança dela. Então, é um trabalho muito bonito, muito sério. Para a gente poder fazer esse trabalho, a gente passa por uma capacitação de acolhimento até dessas mulheres, de informações. Então, muitas vezes elas podem ser levadas pro CRAS, né? Tá sem dinheiro do ônibus, tá sem para onde ir. E então, assim, a gente consegue fazer com que essas mulheres enxerguem uma vida, porque muitas vezes ela saiu de casa com a roupa do corpo. Ela não sabe o que ela vai fazer depois. Então, a gente está ali toda segunda-feira para tentar ajudar essas mulheres que precisam de algum tipo de orientação. Incrível, é um trabalho necessário, né? Gente, a gente vai encerrando por aqui, então. Eu gostaria de agradecer a presença, Andrews, Elaine, Thaís. A gente agradece muito, é um trabalho muito necessário, como eu ressaltei no começo. É uma coisa que se faz justificável essa atenção que a gente tem que dar semana por semana, dia por dia, algo que acontece hora por hora, todos os dias. Então, novamente, muito obrigado. Falo por todos que estão aqui, por todos que vão ver, por terem vindo, por terem apoiado a gente, por terem vindo aqui falar com a gente. E é isso. Muito obrigado. A Mão no Oeste agradece. A gente te agradece a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, de falar sobre esse assunto, trazer mais luz para esse assunto,
né, para esclarecer, para fazer com que as mulheres entendam e para que os homens também entendam, porque só nós mulheres não vai adiantar. Nós precisamos dos homens também nessa luta, né? Lindo o trabalho do Dr. Andrews. Então, assim, a gente precisa de vocês também na nossa luta. Sim, sim, claro. Antes da gente cancelar, eu queria somente que a doutora Elaine falasse novamente dos programas à proteção, que você comentou. Porque eu achei tão interessante que você falou dos 15 dias que ela tem, depois ressalta isso pra gente. Sim, as mulheres, elas têm a medida protetiva, né, que vai afastar o agressor do lar ou fazer com que ele fique afastado dela, dependendo se ela for para outro lugar. Nós temos também o LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada do governo federal, que o juiz da vara de família ou o juiz da vara de violência doméstica, ele pode determinar que o INSS determine o pagamento, faça o pagamento desse LOAS mensalmente para essa mulher até ela sair dessa situação de vulnerabilidade, dela encontrar um emprego. Isso são para pessoas que estão desempregadas, para que vivem uma situação de pobreza, tá? Então, são nesses casos. Se a mulher trabalhar registrada, existe também a proteção do INSS, tá? Que ela pode se afastar no primeiro mês, nos primeiros 15 dias pelo lugar que ela trabalha, nos demais pelo INSS, até ela se recuperar da violência. E nós temos também a casa-abrigo, as mulheres que estão correndo risco, né, de feminicídio, elas podem ir para essa casa-abrigo, que é uma casa de proteção, que ninguém sabe onde é. Nós mesmos que trabalhamos com a questão da violência doméstica, nós não sabemos, porque ele tem que ser secreto para ele funcionar. Tanto pelo bem-estar das mulheres que estão lá, como dos funcionários também. Né? Nós temos os projetos sociais, que podem acolher essas mulheres. E nós temos também o aluguel social. Então, nós temos vários recursos que, através do CRAS, através das entidades, a gente consegue fazer com que essa mulher tenha algum respaldo financeiro, porque o grande problema disso tudo é o respaldo financeiro, né? Então, a gente consegue fazer com que elas tenham um pouco mais de apoio para que elas possam sair dessa situação. Obrigada, doutora. Nós, do segundo termo, em nome da UNOeste, agradecemos a presença de vocês três, por ter disponibilizado um tempo e por ter vindo aqui, dado o testemunho de vocês, o que cada um faz, porque vai ajudar muito. Vai para fora, vai para outras pessoas poderem se inspirar e denunciar quem, caso estiver passando. Muito obrigado mesmo. E é isso.